gente, olha, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar sobre essa obra desse autor, né, James Joyce, que é considerada a maior obra literária do século XX. Né? Foi considerada, e ainda no século XXI, vem fazendo muito barulho. Né? Antes eu queria perguntar se todos assistiram, pelo menos ao primeiro filme, que é o Retrato do Artista Quando Jovem. Né? É importante se vocês assistiram, porque eu vou também falar dessa biografia, que é uma autobiografia do Joyce, que ele escreve esse livro. Tem um livro que é o Retrato do Artista Quando Jovem, né? Olha aqui, ó, um livrinho, também dá para comprar. É muito lindo, porque o livro todo assim é uma poesia, né? E depois disso, ele é considerado mesmo uma biografia, embora ali o James está se denominando o Stephen Dedalus, tá? O nome dele é Stephen Dedalus, para quem assistiu ao filme, e o pai é o Simon Dedalus, né? Então, ele teria, o Joyce tem essas 3 obras que eu considero uma trilogia, né? Então, primeiro foram os Dublinenses, depois o Retrato do Artista Quando Jovem e depois a obra Ulisses. E eu vou falar um pouquinho de cada, mas primeiramente nós vamos entrar mais nos detalhes da biografia do Joyce, da vida do Joyce, como aparece no filme, né? Então, James Joyce nasceu no dia 2 de fevereiro do ano de 1882. Então, ele é um homem do final do século XIX, início do século XX, né, em 1882, e ele é uma pessoa que nasceu em Dublin, de uma família até então de um padrão de vida assim, relativamente bom, né? O pai tinha até uma relação boa com uma certa aristocracia, era um burguês de um alto padrão. Esse pai foi também um herdeiro, a mãe vem de um padrão de vida muito bom. E é importante entender na vida do James Joyce esse primeiro momento, que inclusive aparece bastante no filme ali, uma questão política que está acontecendo na Irlanda. A Irlanda daquele período, do final do século XIX, vivia um confronto muito grande, como sempre, com a Inglaterra, né? E a Irlanda estava em busca da sua independência. Isso tudo eu vou relatar um pouquinho, que inclusive está no filme, né? O Joyce, pela sua obra inteira, ele vai ter isso como uma questão. Esse lugar do irlandês, esse irlandês que por 700 anos foi escravo da Inglaterra, né? E ali, nesse final de século, eles estão num processo de uma busca pela libertação, a independência da Irlanda da Inglaterra. E, nesse contexto, tem uma pessoa muito importante ali, que é o Charles Parnell. Inclusive, no filme, né, aparece o pai falando sobre o Parnell, aparece a questão do Charles Parnell, e quem acompanhou já a obra do Joyce, principalmente nós que estamos no Ulisses, aparece o nome do Charles Parnell por toda a obra. Sempre ele se remete a esse homem que
tinha uma importância muito grande para a Irlanda naquele período. Ele estava conseguindo, em 1900, mais ou menos, 1890, ele tinha já quase conseguindo a independência da Irlanda junto ao parlamento inglês. Então, é importante falar sobre esse momento político, sobre essa criança Joyce que está vivendo todo esse contexto, e esse contexto está no filme. O que acontece? Ele vai... o Charles Parnell está prestes, mas assim, acho que questão assim, de 6 meses para a independência da Irlanda ser declarada junto ao parlamento inglês, quando é descoberto que o Charles Parnell tem uma amante, e essa amante é uma mulher casada. Parnell também era um homem casado, e a Irlanda, com a relação excessivamente cristã, condena cruelmente o Parnell, faz com que a população, o povo que estava a favor dessa libertação, apoiando o Parnell, e já nesse movimento político, né, eles conseguem, então, a igreja, a influência da igreja nessa intervenção faz com que o Parnell seja afastado dessa proposta que ele estava já conseguindo e é derrotado no parlamento. Enfim, ele é completamente... Por quê? Por uma questão moral, porque a igreja o condena por ele ser esse homem que vive uma vida dupla, uma vida imoral, quer dizer, uma questão religiosa e política, né? Então, esse efeito gera um transtorno muito grande na questão política irlandesa, né? E também na vida da família Joyce. Por quê? Porque o pai do James Joyce, que inclusive aparece no filme, esse pai bonachão, esse pai que afronta, né? Lembram, quem viu o filme, a questão do pai, né? Que a gente vai discorrer nessa nossa conversa. Esse pai que vivia apoiado uma amizade com o Parnell, e o Parnell tinha facilitado um emprego político, um cargo político para o pai do Joyce. Então, a vida da família era uma vida tranquila, financeiramente falando. Com a derrocada do Charles Parnell, o pai do Joyce perde o emprego. E nisso do pai do Joyce perder o emprego, e ele dilapidou. O pai de Joyce foi um homem que teve essa herança, esses valores todos que entraram para ele, né, para a mãe do Joyce também, né? Ele bebeu toda a fortuna da família, né? Então, ele era esse bonachão que tinha um emprego político, uma vida tranquila e tal, porque estava vinculado a esses sistemas que a gente conhece um pouco também no Brasil, né? E ele vai, então, a partir disso, nesse momento, Joyce está com exatamente 9 anos de idade, quando acontece esse episódio desse afastamento do Parnell, e o Parnell, depois disso, ele entra numa profunda depressão, e 1 ano depois ele morre. Ele morre de uma forma até um pouco misteriosa, não se sabe se ele se matou, mas tem um enigma aí na morte do Charles Parnell. E aí, então, todos esses projetos da Irlanda que só foram se realizar, eu acho que lá por 1913, mais ou menos, da independência, inclusive só da Irlanda do Sul, né, caem por terra e tudo fica meio que esquecido. Bom, nesse momento, a família Joyce, então, o pai fica sem emprego e um número de filhos muito grande, em torno de quase 9 ou 10 irmãos que o Joyce acaba tendo. Então, vocês viram no filme que a família inicia, o filme aparece assim, numa casa
legal, uma casa bacana, uma mesa, né, ali na sala de jantar e tal, e depois disso eles começam com mudanças, eles vão se mudando, mudando, e o padrão de vida, digamos assim, de um bairro mais nobre, eles vão passando a viver na periferia de Dublin. Assim, a derrocada é uma coisa assim violenta, e é violenta isso para a vida e para a estrutura e para a história que vai aparecer na vida do James Joyce, né? Mais para frente. O James Joyce, quando criança, ele vai, então, para uma escola, ele é um aluno que tem uma relação, uma formação muito rígida. Ele é fruto dos jesuítas, das escolas jesuítas europeias, inglesas e antes, né, irlandesa. Então, ele, muito pequenininho, ele vai para uma escola interna, que é no sistema da época, os filhos já iam para... E ele vai... E nesse período ainda a família está podendo pagar e tal. Mas sempre o Joyce apresentava uma forma um pouco atípica no comportamento dele, né? Ele, a questão com a palavra, as mensagens que vinham, sempre para ele era uma coisa que ele pegava tudo um pouco no concreto demais, né? Então tinha uma questão desde sempre na estrutura dele, algo ali que fica, né? Um pouco, né? Enfim, que isso depois o Jacques Lacan mais para frente vai trabalhar e a gente vai falar um pouquinho aqui. Bom, o Parnell, então, o Joyce, então, nessa questão, tem um episódio muito importante que aparece no filme, é importante a gente falar aqui, quando os meninos afrontam ele e ele está num lugar de bullying. Ele sofreu muito bullying na escola, por ele sempre ter sido essa criança e depois esse adolescente, depois essa pessoa adulta, muito atípica, diferente, né? Então, ele tem esse confronto na escola, onde os meninos afrontam ele apanha, e os óculos dele se quebram, lembram? E ele não entrega aos colegas, e depois ele apanha do professor. No filme, aparece de uma forma muito leve. Mas, na vida real, até onde, né, nas pesquisas a gente sabe, o Joyce, ele apanhou muito dos amigos. Ele levou muito, e teve uma surra que ele leva dos amigos, depois desse episódio do óculos, que ele já é um adolescente, mais ou menos uns 12 anos, que é uma coisa impressionante esse acontecimento, porque ele diz depois, ele relata, que ele não sentiu nada. Ele apanhou, ele ficou bem machucado pelos colegas da escola, e depois ele diz que ele não sentiu nada. E depois ele diz, mais para frente, ele escreve que é como se tivesse isso que ele não sentiu, foi como se ele tivesse trocado de pele. Olha, esse é um detalhe bem importante que a gente vai retomar, uma leitura que o Jacques Lacan vai fazer lá na frente, sobre o que foi esse trocar de pele, né? Isso. Bom, então, o confronto familiar, a questão política da Irlanda, né? O Joyce, ao mesmo tempo que ele sofreu muito com toda essa situação irlandesa, desses homens, dessa vida morta, né? Dessa vida desses irlandeses que não tinham a força para essa independência, de lutar, e que, quando estava nas vésperas dessa independência, por uma questão religiosa, moral, impede que a Irlanda consiga sua independência, né, depois de 700 anos, né, desde
desde 1200, mais ou menos, na época do Henrique II, gente. Henrique II, quando Henrique II presenteia o seu filho João Sem Terra. João Sem Terra, quem estudou história sabe o que eu estou falando. O João Sem Terra, porque a rainha da Aquitânia, né, a Eleonora da Aquitânia, os outros filhos, Ricardo Coração de Leão, que eram filhos do Henrique II, se aliaram à mãe, e o João Sem Terra ficou com o pai, então ele ficou sem as terras da Aquitânia. Né? Olha que coisa interessante. Aí o papai diz, o Henrique II, em 1100 e pouco, filhinho, então você fica com aquela ilhotazinha ali, que é a Irlanda, presentinho para você. E a partir dali, a Irlanda passou a ser colônia da Inglaterra. Então, vejam, até hoje, né, a Irlanda do Norte pertence à Inglaterra. E a Irlanda do Sul, em 1912, mais ou menos, eles conseguem essa alforria. Bom, o Joyce, a sua vida toda, desde criança, sofre muito com isso. Sofre porque ele assiste a derrocada da família com a saída do Parnell, da vida da Irlanda e da vida da família. Ele assiste a pobreza que a família ficou, pobreza mesmo, né, que a família fica depois que o pai daí bebe, mulheres, enfim, né. O Joyce, com 9 anos de idade, veja que interessante, ele escreve um primeiro poema da vida dele, que eu até anotei o nome que eu vou achar. O primeiro poema que ele escreve, pois eu acho, é para o Parnell. Ele faz e existe esse poema, é muito interessante, muito lindo. Ele escreve esse primeiro poema da vida dele, em homenagem ao Parnell. O título é mais ou menos assim, Parnell para sempre, que tinha ficado no coração dele, Parnell para sempre. Se eu achar o poema, eu mando para a Mazé, mas eu despacho para vocês, mas é muito interessante essa. Então, vejam, a primeira vez que o maior autor de literatura, né, do século XX até então, James Joyce, escreveu seu primeiro poema numa dor que estava sendo ali algo crucial para a vida dele, para a vida de uma criança, né, com 9 anos. Nisso tudo, o afastamento, a vida da família, a família mudando para cada vez lugares mais impróprios em termos sociais, etc., ele também não pode permanecer naquela escola que ele frequentava, que era uma escola de elite, e aí ele consegue, porque pela inteligência dele, pela capacidade dele, né, de registro, né, era impressionante, dizem que ele olhava uma vez, lia, e aquilo ficava. Né? Então, essa inteligência, essa capacidade de registro que ele pôde, ele conseguiu uma bolsa, novamente, numa escola de jesuítas, mas também, nesse lugar, assim, de bolsista e tal, ele estava sendo preparado e estava se preparando para ser padre. Isso aparece bem no filme, né? Acho que vocês viram. Ele está ali naquela questão. E a mãe do James Joyce, essa senhora, era uma beata religiosa e muito religiosa, muito religiosa. Então, ele vai por esse caminho que ele está ali se preparando para a questão, então, de ser um padre. Nesse tempo todo, ele também, ali no filme aparece, né, já alguns questionamentos que ele começa a se fazer sobre essa fé
ele tem mesmo essa fé para ser esse padre e tal. Nesse período, James Joyce estudou profundamente Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, né? Ele era um grande estudioso, mas principalmente São Tomás de Aquino. E estudando São Tomás de Aquino, porque vocês sabem que São Tomás de Aquino foi também um dos grandes mentores, né, para a construção do catolicismo, da religião cristã, foi um dos mentores também da elaboração da Bíblia cristã, então. E o Joyce, ele tem, então, essa relação com São Tomás, porém, ele vai se questionando a ponto de ir se afastando desse possível lugar, né, para um celibato, para ser um padre, e ele começa, então, a já entrar numa vida, começando um trajetinho meio olhando para o pai. Né? Ele foi na adolescência já, adolescência não, mas, assim, eu diria, dos 19 a 20 anos, ele está já frequentando bordéis, bebendo, e já totalmente o oposto do que poderia ser essa vida cristã. E alguns trabalhos que ele já está fazendo, de poesia, de escritas, etc., que ele ganha um prêmio, ele já está mandando esse dinheiro para a família. Está mandando esse dinheiro para ajudar em casa, porque ali a situação já se faz necessária. Então, em 1904, já em Dublin, né, tem o grande acontecimento da vida do James Joyce, que ele passa a conhecer a Nora Barnacle. Quem foi Nora Barnacle? Essa mulher que foi o grande, grande amor da vida dele, né? Que justamente nesse 1904, no dia 16 de junho de 1904, eles já tinham uma paquera e tal, e ela é uma moça que vem de Galloway, uma moça simples, de uma vida muito simples, até, né, parece que ela não estava entendendo nada o que acontecia depois, quando ele vai para Paris e escreve, fica famoso e tal. Ela não sabe, e ele dizia mesmo que ele não queria uma mulher de letras, ele não queria uma mulher intelectual, ele queria uma mulher para o sexo, ele queria uma mulher para a cama, isso ele deixava bem claro. E a Nora, essa mulher, ela trabalhava camareira de um hotel, e para os padrões da época, a Nora era uma mulher muito moderna, ela tinha uma vida já diferente do que o início do século XX, né, sugeria a esposa perfeita, virgem. A Nora não estava completamente fora desses padrões, bom, então pensado, comemorado que esse 16 de junho de 1904, eles tiveram a primeira relação sexual. E isso, né, depois desencadeou nesses eventos maravilhosos que a gente vai falar um pouquinho também hoje, que são o que é comemorado até hoje no mundo inteiro, o Bloomsday. Então, vejam, o encontro com esse amor, né, tão fulminante na vida do James Joyce, passa a ser a história de um livro, de um dia, né, e depois passa a ser uma comemoração mundial do Bloomsday. Mas eu vou voltar um pouco. Bom, então, nessa relação da Irlanda com Joyce, que ele teria tido, em função disso, né, desses episódios
particulares da vida dele, e depois, em 1890, mais ou menos, a Irlanda atravessou uma fase terrível de uma fome, assim, que foi uma coisa horrorosa, de uma peste que assolou a Irlanda e devastou o que era o que nutria a Irlanda, que eram as batatas. Teve uma peste horrorosa e eliminou a base da alimentação irlandesa, que era o alimento, a batata, né? Que até hoje, né, se come muita batata. Mas, enfim, nesse período, foi uma tristeza tão grande, que as pessoas passaram fome. E é comprovado, tem provas que dizem que 50% da população irlandesa nesse período, dessa peste, dessa disseminação da base do alimento deles, porque a Irlanda também nunca foi um país rico, né, de recursos. Eles, 50% da população irlandesa emigrou, foi embora, né? Inclusive, é sabido que nos Estados Unidos, muitos irlandeses foram para os Estados Unidos, muitos irlandeses vieram para a América, enfim, eles saíram porque não tinha o que comer. Não tinha o que comer. Inclusive, tem um filme muito interessante que é do Scorsese, que é As Gangues de Nova York. Eu recomendo. Esse filme, ele registra essas gangues irlandesas que saíram nesse período da Irlanda, e muitos se tornaram policiais e outros bandidos. Eram as gangues de Nova York, tanto policial quanto eram, porque eles roubavam para viver. Eles não tinham, né? Isso tudo Joyce está vivendo essa tristeza, está vivendo essa pobreza, ele está na Irlanda, e o povo irlandês, nessa condição de escravos, desde do ano 1100, eles são meio amortecidos, eles são sem iniciativas, eles são sem garra, eles são sem... e isso deixava o Joyce... Ele sofria muito com isso. Então, ao mesmo tempo que ele tem esse amor pela Irlanda, e ele sai da Irlanda depois, mas o coração dele, a obra dele nunca saiu da Irlanda, permaneceu na Irlanda, ele tem um ódio terrível pela situação e pelos irlandeses. Então, é um confronto de amor e ódio aí que vai estar, né, na obra dele. Então, uma das obras dele que ele vai falar, que é muito interessante, que eu recomendo, é esse livro, que são os Dublinenses. Né? Esse livro foi o primeiro livro dele, Os Dublinenses, escrito em 1900, que foi publicado, primeiro livro publicado, não é o primeiro livro escrito, é o primeiro livro dele publicado, foi em 1904, Os Dublinenses. Eu recomendo, é maravilhoso, é um livro de poesias, né, e de muita dor, Os Dublinenses, né? Inclusive, o último conto do livro, né, que são Os Mortos, né? Que é um dos mais lindos, e que foi feito também um filme por John Huston, que foi um irlandês também, cineasta maravilhoso. Ele, antes de morrer, ele tinha um projeto de vida, o John Huston. Ele amava James Joyce e ele tinha um propósito de vida. Ele não queria morrer sem antes fazer um filme sobre esse livro do James Joyce. E ele faz um filme sobre o livro do James Joyce, e ele escolhe o último capítulo do livro, que é Os Mortos. Por quê? Os mortos
que é essa dor do Joyce de dizer que o povo irlandês estava morto, que o povo irlandês não reagia, que o povo... Então, o John Huston filma, o filme é maravilhoso, maravilhoso, uma obra de arte, tem no YouTube com legenda, recomendo. Só que aqui já é interessante, é lindo, porque nos dublinenses, o James Joyce vai trazer muitas epifanias, né? Que são as epifanias, né? Esse momento de uma revelação. A psicanálise trabalha com epifanias, né? Quando o inconsciente faz uma evanece, abre e fecha rápido. Alguma coisa se revela, alguma coisa se abriu, né? Evanece. Então, já nesse livro, que o John Huston vai caprichar nesse filme para evidenciar as epifanias dessa obra do Joyce, né? Porque ele traz revelações, e nessas epifanias que ele está propondo, inclusive no filme, o John Huston, são epifanias que vão revelar toda a dor e toda assim, aquelas coisas que o Joyce queria que o irlandês tivesse como uma evanescência, acordar, né? Inclusive, nesse último capítulo, tem um pedacinho, uma frase que está sendo dita assim, os vivos e os mortos, né? E o John Huston vai pegar esse trecho e vai colocar o nome do filme dele, Os Vivos e os Mortos. Então, por isso que eu disse, é uma trilogia, começa aqui a obra, né? A vida, primeira obra dele a ser publicada. Depois disso, ele vai escrever, então, o retrato do artista quando jovem, que ele vai ser esse... ele ainda está nessa confusão com a palavra. A palavra, para ele, entra de uma forma diferente, aí que o Lacan também vai pegar, e os psicanalistas vão perguntar, seria Joyce o quê? Um psicótico? Seria Joyce um louco? O que é o Joyce nas estruturas, né? E quando ele escreve esse livro, O Retrato do Artista Quando Jovem, é interessante porque ele vai escrever o artista. Ele não vai escrever o escritor, o autor. Ele vai se denominar James Joyce, que ele vai dizer Stephen Dedalus, o artista. Parece que aí há uma acomodação da estrutura dele, começa aí. Veja que interessante. E depois vai se organizar em Ulisses, a obra. Ele vai se acomodar aí alguma coisa da estrutura dele que ele vai colocar já nesse livro, Retrato do Artista Quando Jovem. Quem é Stephen Dedalus, né? Então, o Joyce vai se denominar Stephen Dedalus numa biografia. Curioso, né? Curioso. Por quê? Dédalus, para quem conhece um pouco da mitologia, Dédalus era um engenheiro na mitologia, um gênio da engenharia, da arquitetura. E ele ousou, fez algumas estripulias, algumas extravagâncias, e ele, então, foi preso. O Dédalus foi preso. Ele sendo preso, o filho dele, Ícaro, foi preso junto com ele. E aí o que ele como um homem das engenharias, das invenções, das arquiteturas, o que eles tinham de recurso nessa cela de prisão eram velas. Então ele diz para o filho, olha, vamos construir asas de vela para a gente sair voando dessa prisão. E de fato acontece, eles fazem a tal das asas de velas e saem voando da prisão. Só que o filho,
o Ícaro, adolescente, deslumbrado, arrojado, querendo atravessar todos os sinais vermelhos, o pai esqueceu de orientar o filho. Isso é uma metáfora, gente. Por isso que ele usa o nome Dédalus. O pai não orientou esse filho de acordo, dizendo, olha, filho, toma cuidado, você voa, mas não voa tão próximo do sol, porque se você for próximo do sol, as suas asas vão derreter e você vai cair e, bom. Mas o pai não lembra de dar essa orientação ao filho, e, de fato, o filho, como esse adolescente e tal, voa muito, 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 muito alto e chega, e as asas do Ícaro, ela derretem e ele cai no mar e morre. Inclusive, tem uma região que ali nesses mares que tem uma ilhota lá que se chama Ícaro, né, que tem a ver com essa mitologia. Bom, aqui começa, então, né, o Joyce falar de si e falar da dor, mais uma dor, a relação dele com o pai. Esse pai que podia tudo, que fazia tudo, que bebia todas, que comia todas, esse pai que não dava espaço, esse pai que era uma extravagância, e foi uma extravagância na vida de todos os filhos, e principalmente na vida do James Joyce. Esse pai que não faz a função, a lei, porque não importa se o pai está presente 24 horas, 48, 60 horas, se ele não operou a função de lei, a função da castração, a função paterna. Esse pai do Joyce é essa extravagância toda, esse beberrão, né, no filme aparece ele falando, ele confrontando, mas não teve o que foi necessário para uma estrutura subjetiva, que é o campo da psicanálise. Esse pai não faz isso. Então, o Dédalus é esse pai que não fez a função, deixa o filho morrer. Olha que interessante onde o Joyce, por que caminhos ele vai. Então, a obra já, ele começa a se organizar subjetivamente, isso que é interessante, quando ele começa essa sacada dele, o pai, o filho, o pai, né? Depois ele teve também um filho, o George, né? Mais para frente, o Joyce. Bom, aqui tá os relatos, então ele se organiza subjetivamente e ele aqui é a sacada de o início de uma organização subjetiva, por isso a trilogia, né? Por isso ele também não enlouqueceu. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ele começa a se organizar nessa biografia e a obra do Joyce é a obra de um filho em busca de um pai numa relação com o filho, deixando o filho morrer, enfim, é sempre um confronto de pai e filho. Isso é bem importante para a gente entender. Então, voltando, o Joyce, ele tinha uma relação com a língua, né? A língua, o idioma da Irlanda, a língua da Irlanda era o celta, né? Era o celta. Só que ele nega o celta, esse idioma da língua. E ele vai se apoiar, isso que é curioso, ele vai se apoiar na língua do inimigo, que é o inglês. A Inglaterra está ali, né? Ele vai se apoiar na língua do inimigo. Curioso. Ele nega a língua do irlandês, o celta, ele nunca escreveu, nunca falou celta, né? E ele vai se dirigir, então, para o inglês. Nessa relação dele com o inglês, a paixão
a grande paixão é Shakespeare. Shakespeare, assim, ele queria ter sido Shakespeare. Ele queria ter sido Shakespeare, porque também Shakespeare traz isso da melodia, traz isso do enigma na língua, traz isso. Ele tem ali uma história com Shakespeare que é assim, de um amor, né, eterno. E ele, na verdade, né? E também Dante Alighieri, mas mais Shakespeare, porque Shakespeare faz uma revolução na língua inglesa, né? E o Alighieri também faz uma revolução na língua italiana, com o latim, né? Mas principalmente na língua inglesa. O que acontece quando o Joyce começa a brincar com a língua inglesa? Isso que é interessante, né? Ele saca o poder da Inglaterra, o poder dessa língua espalhada. Vocês sabem que no século XVIII, século XIX e até meados do século XX, a Inglaterra tinha um dos maiores domínios de território do mundo. Tinham colônias espalhadas, se fosse juntar tudo, a extensão de terra que era o poderio da Inglaterra era muito, não era pouco, dentro do nosso planeta. E a língua inglesa, nessa questão, ela foi se desorganizando, ela foi criando, assim como a língua portuguesa, nós sabemos, né, o nosso português de Portugal ficou nosso, Portugal tem, né, mas o nosso é o nosso, então é diferente. E a língua inglesa fez essa Babel, né, ela se explodiu e se caracterizou a cada canto, né? E essa sacada do Joyce, quando ele começa a brincar com a língua, ele tenta fazer uma implosão. Ele tenta trazer esse inglês que está louco, solto pelos territórios do planeta, ele tenta implodir essa língua numa brincadeira sonora, principalmente começando pela obra do Ulisses. Tá? Então, essa relação que ele vai apresentar aí é muito interessante. A gente logo mais vai falar também sobre a obra do Ulisses. Bom, a Nora. Vamos voltar para a Nora. A Nora foi esse grande amor da vida do James Joyce. Né? Inclusive, tem uma frase dele que é um pouco maliciosa, assim, erotizada, maliciosa. Ele vai dizer, isso ele disse mesmo, que a Nora cabia perfeitamente nas mãos dele como uma luva. Entrava como uma luva. Tá? Entenderam? Era o número dele, sexualmente falando. A Nora era essa luva para as mãos, para a mão dele. Então, ele encontrou essa mulher que, bom, eles resolvem. Aí, o que o Joyce faz? Quando ele termina de escrever Os Dublinenses, é recomendado até pelo seu grande amigo Yeats, que era um poeta, que foi um poeta inglês da época e tudo, ele diz, cara, se você escrever o que você está escrevendo, se você continuar aqui, vão acabar te matando. Porque ele não fazia política de sair com bandeiras à rua. Ele fazia política assim, pela literatura. E aí ele se exila. Ele vai embora da Irlanda, ele não é exilado, ele se exila. Né? Ele vai para Trieste, é um professor de inglês, ganha a vida como professor de inglês, uma vida sempre muito difícil, muito precária. Mas ele já vai embora com a Nora. Ele vai embora com a Nora.
E isso foi de uma imoralidade uma agressão para a família dele, para a mãe dele, que era extremamente religiosa, essa moça, que não era uma moça assim tão certinha, e ainda eles vão embora de Dublin sem casar, eles vão viver juntos, né? E só se casaram muito depois dos filhos terem nascido e tal. E aí ele começa num êxodo, numa jornada. Ele vai para Trieste, aí de Trieste ele vem para Paris, e, bom, ele faz lá um circuito muito interessante de lugares por onde ele passou, onde ele foi mudando, né? Nesse tempo que ele se exila. Teve um fato muito importante, que ele teve que voltar a Dublin. Depois que ele saiu de Dublin, ele voltou pouquíssimas vezes para Dublin. Uma das voltas dele para Dublin foi quando ele recebe um chamado do pai que a mãe está para morrer. E aí ele volta, e de fato a mãe está para morrer. Que pena, porque nesse segundo filme, quem assistiu o segundo filme que eu sugeri, quem assistiu, a cena inicia da conversa do Dédalus com a mãe. Então, quem assistiu o filme vai lembrar do que eu estou falando. A mãe pede a ele e ao irmão Stanislaw, o irmão que vai com ele também. Ele sai de Dublin, uma desculpa muito esfarrapada, dizendo que ele vai estudar medicina. De fato, ele fica 2, 3 anos na faculdade de medicina, depois ele diz, não é nada disso que eu quero. E nesse retorno dele a Dublin, a mãe, muito religiosa, pede a ele que se ajoelhe, né, e que ore, né, nesse lugar ali onde ela está, já à morte, e ele se recusa. Ele não faz. Ele não reza, ele não ajoelha. E isso é mais um marco que vai atravessar a vida do Joyce. Vai atravessar, assim, uma dor por ele não ter feito esse momento na vida, desse pedido da mãe. No filme, O Retrato do Artista, tem um momento em que o amigo conversa com ele e diz, mas não custa, sua mãe, não custa você fazer, enfim, e ele está na resistência de que não cederia, né? Então, ele entra nesse confronto radical com a religião, e na obra dele toda, principalmente no Ulisses, é engraçadíssimo, porque no livro Ulisses, ele traz os textos religiosos, os textos bíblicos, de uma forma muito interessante, muito engraçada. Ele inverte as expressões, tem um credo que a gente leu com o grupo. Quando eu começo a falar demais, a minha garganta pede água, deixa eu tomar. Helenice, você não quer aproveitar? A Fabiane aqui está, Valmore está fazendo várias perguntas em cima de coisas que você está falando. Que tal deixar ela falar e fazer essas perguntas para você? Tá, eu queria saber o seguinte, quanto tempo eu tenho? Porque se vocês me deixarem, nós vamos sair daqui amanhã de manhã. Então deixa você tem que controlar. Eu escrevi quase um caderno inteiro para falar para vocês. Eu não estou nem na metade do meu caderno. Então, mas eu preciso saber do meu tempo. É que a Fabiana fez várias perguntas sobre coisas que você já falou, e daí, de repente, para não ter que retomar lá, já para explicar. Tá. Fabiane, você quer falar?
Pode falar, Fabiane, por favor. Aí você me ajuda a fazer uma direção para ver o que vocês estão entendendo e o que vocês não estão entendendo dessa minha fala. Mas me controla aí, porque eu não sei quanto tempo nós temos. Ah, tá. A Fabiana já nem lembra o que ela perguntou. Então, vai lá. Ela perguntou aqui logo no começo, exemplo desse concreto é como ele ouviu e sentiu a ameaça de ter seus olhos arrancados porque molhava a cama? Isso lá no começo. Boa pergunta. Boa pergunta, Fabiane. Entendi. Bom, até aí, Fabiane, para o Joyce, essa é a grande questão da psicanálise e do Jacques Lacan. Ele tomava as coisas, a palavra. Por isso que depois, lá em Ulisses, ele brinca tanto com a palavra e ele se organiza. Quando eu digo ele se organiza, é quase como se ele não tivesse enlouquecido, ele não tivesse entrado na psicose. Mas, nesse tempo do colégio, ele ainda está numa confusão, ali como se ele tivesse a céu aberto. Para nós, céu aberto, em psicanálise, seria assim um pezinho mais... Eu não gosto de usar a palavra psicose quando eu me refiro a James Joyce, porque eu também não aceito muito. Mas, enfim, ele pegava no concreto. O que é pegar no concreto? Eu vou dar um exemplo. A criança tem uma fasezinha da idade que ela, até os 3 aninhos, 4 aninhos de idade, ainda tem uma relação só com o concreto, como se o inconsciente ainda, o recalque não se instalou e o inconsciente está a céu aberto. A criança tem essa fasezinha meio psicóticazinha ali, né? E ali vai ser a definição edípica, o recalque que vai se organizar, e aí ela vai ou para a neurose, na melhor das hipóteses, ou vai ficar num campo aí onde, né, tem um enigma. Ok. Quando você diz para uma criança de 3 aninhos, até 4 aninhos, você está sentadinha na cadeira e diz para ela, vai ver se a mamãe está lá no quarto. Ela vai. Ela vai. E ela volta, fica te olhando. E você pode dizer de novo, vai ver se a mamãe está lá no quarto. Ela vai, por quê? Ela pegou no concreto. Para ela, aquilo, né? A mamãe pode estar lá no quarto, mas ela... Então, assim, não existe a mentira. A primeira mentira, essa primeira mentira, que depois o Freud vai falar, a primeira mentira, quando você tem que, né, por exemplo, a mentira para o psicótico não mente. Ele não pode mentir. Ele é tudo no concreto. Nós, acho que nós, né, a gente pode dizer nós, neuróticos, nós estamos o tempo todo mentindo. A mentira é da nossa estrutura, porque a gente atravessou, a gente está no campo do recalque. Então, a mensagem, ela é passada sempre, né, inversa. Então, a gente mente o tempo todo. A primeira grande mentira, Freud vai trabalhar essas primeiras grandes mentiras, sobretudo a primeira grande mentira da histérica. Então, o Joyce, nesse período, ele pegava no concreto, né? Arrancar os olhos era arrancar os olhos. Vocês já fizeram uma brincadeira com a criança, que é aquela brincadeira do dedo, assim, não sei se que você faz, que está tirando o dedo, e a criança começa a chorar. Ela realmente vê que você está tirando o dedo, porque ela não consegue enxergar que aquilo é uma mentira, né? Uma vez eu fiz isso para o meu netinho, ele tinha uns 3 anos testando, né? Ele ficou apavorado, porque eu estava tirando o meu dedo. Né? Então, assim, esse período é normal que a criança ainda tenha essa conexão com o concreto. Só que tem uma fase que isso faz uma travessia, e nessa travessia tem que se instalar o recalque, né? E a saída do édipo, a saída do recalque,
seria, na melhor das hipóteses, uma neurose. O Joyce não se sabe dessa travessia dele, tá? Não se sabe. Por isso, quando eu digo, quando ele escreve o retrato do artista quando jovem, que ele se denomina Dédalus, mas tem um filho Ícaro, que ele está fazendo ali uma conexão com a vida dele e o pai dele. Ele começa a se organizar nessa falta de lei que foi instalada. Ele está podendo falar disso, está podendo escrever isso, né? Vocês sabem que a escrita, né, escrever mata a coisa. A fala mata a coisa. Escrever mata a coisa, né? Bom, não sei se eu te respondi se é isso, Fabiane, mas pode perguntar. Respondeu sim, Helenice, muito obrigada. Que bom. Eu sem querer sair aqui da tela e eu perdi todos os comentários que eu tinha feito. Pode ler alguém? Pode continuar lendo, por favor? Aí ela perguntou aqui, esse querer dele é por acaso comum nos sujeitos psicóticos? O querer era quando você falou, Helenice, de que ele queria a moça só para o sexo, só para a cama. Não, talvez seria um dos melhores traços dele, o prazer e o desejo sexual por uma mulher, entendeu? Inclusive, é muito legal isso, porque assim, não é só o sexo, né? Eu acho que a cabeça dele na intelectualidade, ele queria uma mulher que fosse essa luva na vida dele, essa mulher que acalmasse ele, que tirasse, porque, né, o eco, que, né, até nessas estruturas mais comprometidas, a pessoa está sempre em pensamentos, e até visualizando coisas, quer dizer, acalmar ele, essa mulher acalmava ele, embora ele a fez sofrer muito, né, a Nora foi uma mulher que sofreu muito nas mãos do Joyce, né, mas ela amava ele. Então, assim, ele faz essa escolha por ela, né? E parece até que depois que ele está com ela, ele não tem outras mulheres. Não tem relatos, que antes era bordel, era bebida, era antes dela. Não tem relatos de que ele teve outra mulher, amantes, mulheres, não. Tanto é que na obra Ulisses, todas as personagens que ele coloca ali, a Molly, a Marion, todas elas, que eu até anotei, todas elas são a Nora. Todas essas mulheres que ele... a Penélope, a Marion, a Calypso, todas elas são as heroínas dele. Todas elas são a Nora, de algum jeito. Isso que é curioso. O amor dele por essa mulher, entendeu? Mas talvez tenha sido mesmo uma das melhores saídas dele ter encontrado a Nora. Porque ele se organiza de alguma forma, sabe? Esse amor, né? Alguma coisa mais? Ela depois só fez um comentário do maravilhoso, é esse momento de acomodamento que eu pesquiso junto aos pacientes artistas psicóticos em tratamento por meio da arte em antigos hospícios do Rio de Janeiro. Essa condição de artista. Muito lindo ouvir essa parte, né, Fabiane? Fabiane, eu sei que você escreveu para mim, eu sei que você está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu fiquei de passar algumas biografias para você, me desculpe, não tive tempo ainda, mas nós vamos trocar muito, a gente pode trocar muito, porque eu gostei muito do que você escreveu sobre o trabalho que você está desenvolvendo, muito interessante. Voltamos a falar, com certeza. Não só aqui, mas em algum outro momento, tá? Obrigada. Quando você falou dele, que você falou que ele se coloca... Assim, eu entendi nesse momento, quando você falou que ele se acomodava, que não era, aliás, lembrei, que você falou assim, não era ele o autor, o escritor, era ele o artista escrevendo. Foi nessa partezinha que você falou isso que eu fiz esse comentário da pesquisa. Tudo indica
quando ele escreve, ó, já estou entrando em Ulisses, tá? Ulisses, a obra, que teria sido o segundo filme que eu propus, tá? Eu propus o primeiro, a biografia desse jovem Joyce, e, importante vamos fazer uma ponte aqui, para não ficar solto. O Stephen Dedalus, que é esse jovem, que ainda, segundo o que ele escreve, está em Dublin. Quando o Stephen Dedalus, adulto, velho, ele migra para o Ulisses, para o livro Ulisses, porque o Stephen Dedalus é um personagem importantíssimo da obra do Ulisses, do livro Ulisses, tá? Então, é o Ulisses já o mais... É o Joyce, é o Joyce também, é o personagem Joyce, mas em Stephen Dedalus, mais velho, tá? Ele traz do artista, esse artista, vejam bem, artista, ele traz para o livro Ulisses, ele migra a ele mesmo, tá? Para o livro Ulisses. Bom, deixa eu me orientar aqui. Deixa eu ver, certo? Então, com essa questão dele com a mãe, bom, isso foi um traço que vai aparecer muito depois, de uma culpa, né? Essa culpa. Então, é sempre assim, a Irlanda tem essa mátria, que é essa língua mátria do celta, essa mãe, essa igreja, essa religião, esse povo, essa dor, esse ódio por tudo aquilo e esse amor. Ele sai, ele vai viver em outros países, em vários outros países, ele não fica só no país, só que ele nunca saiu da Irlanda, gente. Nunca saiu de Dublin. Isso que é muito interessante, né? Ele está sempre em Dublin. A gente vai ver quando a gente entrar no livro do Ulisses, né? O livro Ulisses, que é considerado a maior obra literária do século XX e, quiçá, do século XXI, né? É um livro que causou muita polêmica logo no começo, em 1918, teve uma revista inglesa, revista comum inglesa não, desculpa, americana, um texto do Ulisses, que foi publicado por enfim, mas foi publicado numa revista inglesa, americana, assim, tipo um capítulo, um texto, pouca coisa. E foi considerada, assim, uma coisa assim, horrível, uma coisa imoral, proibido, 1918. Terrível, sem condições, então o livro foi proibido, qualquer coisa que fizesse menção à obra do Joyce, Ulisses, era proibida no mundo inteiro. Não podia. Ninguém queria publicar, ninguém queria editar, ninguém. Ele procurou, ele procurava pessoas, mas teve uma corajosa Sylvia Beach, que por sinal eu recomendo, tem uma entrevista dela no YouTube também, só que é toda em inglês, essa é toda em inglês. Ela já falando, mas bem mais velhinha, contando da aventura dela, que leu e se apaixonou, mas se apaixonou pela obra. E a Sylvia Beach era uma americana de origem judia, que vivia em Nova York e que ela tinha uma questão
era uma moça muito avançada para a época, era homossexual, a questão moral, a família, tudo, ela vai para Paris, nos anos 20, nos áureos anos 20, né, que está recebendo o mundo, né, Paris está recebendo o mundo. E ela abre uma livraria que vai se chamar a livraria Shakespeare and Company, né? E lá ela se organiza e tem essa livraria, e daí encontra uma namorada, a namorada dela tem uma livraria também de livros franceses na frente da dela, tá feliz. Ela saiu dos Estados Unidos de problemas e foi ser feliz em Paris. Ela foi feliz até o dia que ela conheceu o James Joyce.